Oi pessoal, tudo bem com vocês? Dando seguimento à nossa sequência de vídeos desse mês de maio, hoje minha convidada é muito especial. Ela tem uma vasta experiência sobre gênero, situações de violência e saúde mental das mulheres. Ela desenvolve esse trabalho desde a sua graduação, que teve continuidade posteriormente na residência, mestrado e doutorado. Atualmente ela é professora da Universidade Federal de Santa Maria, atua no Politécnico, vem falar para nós a respeito da situação de violência de mulheres nesse período de distanciamento social e a rede de atenção. É muito importante que nós fiquemos atentos sobre essa temática, porque enquanto nós estamos sofrendo os efeitos de distanciamento na nossa saúde mental, o nosso cansaço, o nosso estresse, inclusive por não estarmos próximos fisicamente dos nossos pares, muitas mulheres sofrem dentro do distanciamento no lugar onde elas deveriam estar protegidas, acolhidas e sentirem-se totalmente à vontade. Elas sofrem dentro das suas casas. Muitas vezes o agressor é alguém muito próximo, é o esposo ou alguém mesmo da família, o pai ou um irmão, e nós não podemos nos silenciar diante dessas situações. Se vocês ainda não conhecem o trabalho do canal, eu sou a professora Andressa da Silveira, que criei o canal Viver Enfermagem com o intuito de nós mantermos o nosso processo de comunicação, mesmo distanciados, e ainda assim levarmos conhecimento, educação e saúde e fortalecer a aliança de saberes da enfermagem. É muito importante a colaboração voluntária de enfermeiros que atuam em áreas específicas para que nós possamos tornar o conhecimento de enfermagem mais acessível, humano, solidário e para que ele possa chegar nas casas para os estudantes, para aquelas pessoas que neste momento têm a possibilidade de acessar um meio digital. Eu agradeço a participação e a palavra fica contigo, Laura. Muito obrigada. Olá, aqui é a professora Laura Ferreira Cortez e eu sou professora na Universidade Federal de Santa Maria, do Colégio Politécnico, e também sou professora colaboradora no Departamento de Saúde Coletiva do CCS. Sou enfermeira, né? E venho falar para vocês um pouquinho sobre a violência contra as mulheres, né? Especialmente nesse período de pandemia, no contexto de isolamento domiciliar. E também sobre a rede de atendimento à violência às mulheres em situação de violência, que é uma temática que eu venho trabalhando, né, desde o mestrado. Então, eu comecei a trabalhar com essa temática na graduação em enfermagem, né, onde eu iniciei com os estudos de gênero e violência. E depois na residência multiprofissional, então, também desenvolvi algumas atividades, né, de prática com mulheres e foi possível dentro da psiquiatria observar as consequências da violência, especialmente para a saúde mental das mulheres, né, para o adoecimento, sofrimento psíquico. E no mestrado eu trabalhei com enfermeiras, né, acerca do atendimento, né, a essas mulheres. E os resultados desse estudo mostraram que a atenção de enfermagem ainda continua restrita às lesões, né, consequências físicas da violência contra as mulheres, e que as profissionais têm muita dificuldade de encaminhar essas mulheres para serviços de referência, né, até porque no município de Santa Maria nós não temos uma rede coesa, né, integrada, está se formando uma rede. E no doutorado, então, eu trabalhei especificamente com uma pesquisa convergente assistencial, né, que é aquele tipo de pesquisa onde a gente pesquisa e faz intervenção ao mesmo tempo, né, com um grupo de trabalho multiprofissional, intersetorial, que envolve os serviços, né, de atendimento aqui de Santa Maria. E nós construímos 2 instrumentos, né, para subsidiar, para tentar implementar uma ação mais integrada em rede, né. Ampliei as possibilidades de estudo, né, e reflexões e pesquisa dentro de 2 grupos, que foi o NENGEP, que é um núcleo de estudos aqui da universidade, vinculado ao departamento de enfermagem, sobre gênero e políticas públicas para as mulheres,
E também o grupo, o PEFAS, né, que é o grupo de cuidado à família, às pessoas e sociedade. Então, coordenado pela professora Estela Mares Padoim. No doutorado, a gente pôde entender um pouco mais sobre essa rede de atenção, né? E o principal resultado é que, da minha tese, mostra que nós ainda temos serviços, né? Muitas fragilidades nessa rede de atendimento. Nós temos serviços funcionando de forma muito isolada, né? Desintegrada. E quando a gente fala em rede, a gente precisa entender que a rede é um conceito, né, no SUS, né, e uma rede intersetorial, que é a rede de atendimento às mulheres em situação de violência. A gente precisa entender que essa rede é uma rede, para ser uma rede, ela precisa de serviços, instituições conectadas, né, alinhadas com o mesmo objetivo, fim, né, que seria, no caso da situação de violência, a atenção às mulheres em situação de violência. Então, essa rede ela precisa de instrumentos de tecnologias de comunicação para funcionar efetivamente, né, sistemas de informação fortes, né, a logística muito fortes, fluxogramas definidos, contrafluxos. Então, qual é o percurso que essa mulher vai caminhar, né, vai percorrer nesses serviços. Então, tudo isso a gente está numa construção aqui em Santa Maria também, especialmente a partir dos resultados desse estudo de tese. E eu também coordeno aqui em Santa Maria 2 projetos importantes que é nessa área, que é o Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de Santa Maria, que é um espaço, um projeto de extensão do Politécnico, onde a gente integra todos os serviços da rede, né, e cria então um espaço de diálogo, de interlocução entre esses serviços para tentar melhorar os atendimentos e construir essa rede mais integrada. Né? E atualmente, então, a partir desse fórum, nós pensamos no mês de abril desse ano, né, no contexto da epidemia, considerando o isolamento social das mulheres, criar um serviço telefônico de escuta e orientações para mulheres em situação de violência. Né? Esse serviço ele funciona 7 dias na semana, é o Disque Covid Acolhe Mulheres, e ele está vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, ao Observatório de Direitos Humanos, e tem atendimento, então, por enfermeiras, psicólogas, assistentes sociais e também o pessoal do direito, né, advogados. Então, essa equipe multiprofissional é responsável por fazer uma escuta qualificada dessas mulheres e fazer orientações sobre acesso aos serviços. Já vou deixar para vocês a dica, então, também do telefone, né, para a gente poder divulgar, e se alguém precisar desse telefone também pode entrar em contato, que é o 3220-8440, né, 55, ou o 559-9974-1090. Então, diz que Covid acolhe mulheres para ajudar mulheres em situação de violência nesse período de pandemia. Desde o início da pandemia, né, nós temos um acirramento desse tipo de violência mundialmente, né? A China, nos 2 primeiros meses, por exemplo, né, de pandemia, ela teve um aumento, né, de 3 vezes mais no número de casos, nas estatísticas de violência, né, triplicaram as estatísticas lá. Aqui no Brasil nós temos já mais de 50%, né, de aumento das taxas no país, e Santa Maria também não é diferente, né, vem aumentando agora no último mês as estatísticas, e temos uma grande dificuldade que é mulheres que estão isoladas, né, elas têm dificuldade de acesso aos serviços justamente porque medo de sair de casa, de se contaminar, né? Então, esses são desafios que a gente precisa considerar, e por isso que a gente organizou então um serviço online, né, de escuta telefônica, né? E alguns serviços online têm sido organizados tanto aqui no Rio Grande do Sul como em todo o país e em outros países, né? Então, esse contexto doméstico, ele propicia que vários fatores estejam mais acirrados, né? As próprias desigualdades de gênero, um contexto onde os homens muitas vezes estão desempregados, né?
e estão mais em casa, então, e essa perda de poder, né, desse espaço que é público, que é representado pelo emprego, né, onde o homem muitas vezes é o provedor da família, do sustento da família, né, isso tudo pode fazer com que ele retome o poder dentro de casa, né, e também, e aí essas situações de desigualdade, né, e de conflitos podem se acirrar, de domínio da mulher, né, nesse espaço também. E outra questão é o aumento do consumo de drogas, né, e álcool e drogas, que também podem exacerbar, contribuir né, no aumento de casos de violência, embora não seja a causa, é um fator que potencializa, né, porque a causa da violência, como a gente vem estudando, né, são as desigualdades de gêneros, é o machismo, é o patriarcado estrutural, né, que está em toda a sociedade, independente de classe social. E também a questão econômica, né, que as mulheres também são a maioria das trabalhadoras informais no Brasil. Então, nesse sentido, elas podem estar, né, elas estão, né, numa situação de uma condição financeira mais difícil nesse momento, com desemprego, acabam ficando mais em casa também e retomam muitas vezes essa dependência, né, dessa renda que pode ser do companheiro ou ex-companheiro. Então essas situações, essa dinâmica, né, diferente nesse momento de pandemia, faz com que a necessidade dos municípios, né, investirem mais recurso para essas mulheres. Tem países como a Argentina, por exemplo, que tem criado benefícios sociais, né, recursos disponibilizado recursos para mulheres em situação de violência. Né? Tem outros países, como o Reino Unido, por exemplo, e a Argentina também, iniciaram com as máscaras, né, vermelhas, e que são códigos onde as mulheres podem ir às farmácias, né, denunciarem e serem identificadas pelos profissionais para receberem esse atendimento ou até fazerem a denúncia. Então são estratégias diferentes, né, que nós precisamos estar adaptando no serviço. A rede de atendimento a essas mulheres, ela é composta por 4 grandes áreas, né. Uma delas é a saúde, né, que nós temos um grande potencial nas estratégias de saúde da família, no nível secundário, né, pronto atendimentos e UPAs, e também no nível terciário, os hospitais, né, então, mas especialmente a estratégia de saúde da família tem sido uma referência, né, porque está em contato no território com essas mulheres. E também nós temos a área do serviço social, então toda a rede socioassistencial para essas mulheres, que é composta pelos Centros de Referência em Assistência Social, os CRAS, e os centros especializados em serviço social, né, que são a principal referência dessa rede para essas mulheres, porque eles são especializados nas situações de violências e conflitos familiares, né, e abuso de drogas, riscos sociais, né, importantes. Além disso, a gente tem as casas-abrigo e casas de passagem, que são casas de abrigamento para mulheres que estão sofrendo alguma situação de ameaça ou risco de vida. E os CRAS, eles funcionam mais como uma proteção social básica, né? São responsáveis também por toda a questão de encaminhamentos de benefícios, né? Especialmente agora, nesse período de pandemia, cada município, cada cidade vai estar se organizando a partir dos recursos que tem, né? Das oficinas que tem, dos profissionais que tem. Eles são serviços compostos por profissionais, psicólogos e assistentes sociais. Ainda a gente tem nessa rede os serviços de segurança e de justiça, né? Então, a rede de segurança, ela está formada pelas delegacias especializadas no atendimento à mulher, outras delegacias e os postos especializados em delegacias comuns também, a Brigada Militar, né, e especialmente aqui no Rio Grande do Sul nós somos um estado pioneiro nesse sentido, criamos a Patrulha Maria da Penha, que é um grupo de policiais qualificados para acompanhar as mulheres em casos de que elas têm medidas protetivas, né, que são aquelas medidas que decretam o afastamento do agressor de casa ou a suspensão do porte de armas. E a rede de justiça é toda aquela rede
dos juizados especializados de violência doméstica que foram criados com a Lei Maria da Penha, né, em 2006, e são específicos, então, para atender essas mulheres. E a Defensoria Pública, o Ministério Público, né, por meio da Promotoria Pública, e além, né, de serviços de advocacia, de atendimento e a própria Defensoria Pública. Né? Então, é uma rede intersetorial, né, onde é preconizado o trabalho do atendimento das mulheres, do agressor, né, e a integração desses serviços, que vem sendo um desafio. Né? E essa construção da rede, ela depende de um trabalho cotidiano nosso, né? E na saúde também, que depende da identificação das situações de violência, né? De um trabalho de empoderamento a longo prazo dessas mulheres, né? Para que elas possam chegar possivelmente a uma denúncia, se for o desejo delas, né? Ou que elas possam simplesmente conseguir romper com a relação, ou ainda, né, de acordo com as suas necessidades e com o projeto de vida delas, né, que elas possam reconstruir esses laços de afeto junto ou não com os parceiros que elas escolheram. Né. Trabalhar nesta rede intersetorial, porque nós temos dificuldades na própria formação em saúde, que ainda não nos subsidia tanto para trabalhar dessa forma. Na identificação da violência também, uma vez que muitas vezes as mulheres não reconhecem, né, essa violência sofrida, então nós como profissionais precisamos escutá-las e tentar ajudar elas nesse sentido. Né? E fazer essa comunicação, né, que precisa constantemente ser uma amarração, uma troca entre os serviços, né? E para isso a gente precisa de estratégias de gestão também, políticas públicas fortes nas cidades, para que a gente possa, com investimentos, né, algumas cidades têm os centros de referência de atendimento especializado na violência, que são centros que têm esse papel de fazer a integração dos serviços. Aqui em Santa Maria nós ainda não temos, mas é uma luta também para que a gente possa conseguir esse atendimento. Também a importância do controle social, dos conselhos de direitos das mulheres, dos movimentos sociais de mulheres, né? O próprio movimento feminista, né, que trouxe essa visibilidade da causa da violência, né, e trouxe essa discussão para a saúde também. Então nós precisamos valorizar esses espaços, né, e estar sempre lutando pela não violência, né, pela garantia de um olhar para as mulheres, para além também, né, das situações de violência, e a implementação de políticas públicas de renda, de trabalho, de cultura, de lazer, educação, que possam ser inclusivas e considerar essas desigualdades de gênero para essas pessoas. A violência, ela é algo extremamente fruto das desigualdades de gênero entre homens e mulheres, né? E aí considerando as mulheres na sua diversidade, mulheres lésbicas, mulheres trans, né, indígenas, por isso o uso da palavra no plural. É um direito da gente não sofrer violência, né, que a gente espera não ter que falar sobre isso futuramente, que a gente possa falar sobre saúde das mulheres, né, e dizer que se você está sofrendo alguma situação de violência ou abusiva, você pode denunciar, você não está sozinha, né? Você tem o Ligue 180, que é uma central nacional que faz toda uma escuta também, né? Dizer que é possível sim romper com a situação de violência e basta, né, procurar um serviço, procurar um profissional de saúde e juntas e juntos nós podemos trabalhar esse empoderamento, né, para que as pessoas consigam superar essa situação de violência e lutando por políticas públicas também que possam considerar essas questões na vida das mulheres.